servo, ele aprende com o seu Senhor. Todo servo, ele aprende com o seu líder. A Bíblia diz que ensina o sábio e ele adquirirá o conhecimento. Ensina o tolo e ele se afastará de ti e será mais tolo ainda. E eu creio na palavra do Senhor que a gente é sábio, que a gente quer mais, que a gente quer aprender mais, quer saber mais de Deus. E eu digo uma coisa para você: ei, aprende a verdade, esta é a verdade, e a verdade te libertará. Não existe aquele que lê a palavra e fica da mesma maneira. Eu acredito que tem aquele que segue após o outro, que adquire o conhecimento errado do outro e cai no abismo. Porque um cego guiando outro cego, cai os dois no abismo. Eu acredito que quando você ouve alguma coisa e repete feito um papagaio, você é um tolo e está fazendo tolice. Eu acredito que se você lê uma palavrinha na parede e não confere com a palavra, você é tolo e está fazendo tolice. Mas eu acredito numa coisa: quando você senta na sua cama, abre a palavra, Deus fala contigo e você a segue. Aí você é sábio, entende a sabedoria, compreende os mistérios do Senhor e adquire o conhecimento para chegar ao céu. A Bíblia fala o seguinte, eu acho isso perfeito, que a grandeza de Deus é encobrir os seus mistérios e a grandeza do homem é descobri-los. Quem tem a grandeza de Deus, descubra os mistérios da parte dele. Quer conhecer mais de Deus, abra a palavra e conheça mais, adquira mais, porque a verdade te libertará. E a Bíblia diz que Eliseu esteve o tempo todo perto de Elias. E perto do Senhor pegar Elias e levá-lo ao céu. A Bíblia diz que Eliseu disse que não sairia de perto dele enquanto ele não tivesse a porção dobrada do seu Espírito. Fique bem pertinho de Deus. Enquanto ele não te der o mais do que você tem, enquanto ele não te capacitar mais, não largue ele. Não deixe Deus. Queira mais, aproxima-te mais, achega-te mais, pede mais e ele te dará. É bom na Raquel, Pai. Pede mais, ele te dará. Ele dá de graça para você e você distribui de graça. Isso a Bíblia fala para todos nós. E a Bíblia diz que Eliseu ficou o tempo todo e recebeu aquilo da parte do Senhor. E recebendo da parte do Senhor, existia agora a necessidade das pessoas verem que Deus era com Eliseu. Eu digo uma coisa para você: não existe em você a necessidade de mostrar para o outro que Deus é contigo. Mas existe em Deus a necessidade de mostrar que Ele é na tua vida. Existe em Deus a necessidade de mostrar que Ele é contigo. Porque o homem e a mulher de Deus, ele é reconhecido de longe. A Bíblia diz que Eliseu, ele passava pela cidade de Sunem, e passando pela cidade de Sunem, a mulher sunamita olhou e disse: eis aí o homem de Deus.
todos os momentos. Só que Deus, Ele falou comigo a respeito desta passagem. E a gente sabe que Eliseu já dirigindo a escola de profetas. E a palavra diz que o lugar começou a ficar apertado. E começou a ficar estreito. E ficando apertado e estreito, houve uma necessidade de um alargamento. E havendo a necessidade de um alargamento, porque quando Deus é com alguém, aí eu digo uma coisa para você, igreja: a multiplicação, há sinais, há poder, a unção, a transformação, a libertação, o batismo, porque o próprio Deus se encarrega de multiplicar. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Onde Jesus está, uma multidão está com ele. E a Bíblia diz que Eliseu, ele foi com o povo até as margens do Rio Jordão. E chegando com aqueles filhos de profetas à margem do Rio Jordão, porque geralmente as casas e cidades eram construídas à beiras de rios, porque os rios, ele dava frutos, ele dava árvores, ele dava alimento, ele dava o refrescor das águas. E mesmo assim a vida do crente, ela tem que estar à beira do rio, da fonte da vida, que jorra da cidade de Deus, que transforma, que cura, que liberta, que dá o renovo, que faz frutificar. E a Bíblia ainda vai mais além, diz que ainda que a árvore seja cortada, arrancada pela raiz, no cheiro das águas, não pensar somente no cheiro das águas, ela crescerá novamente. O cheiro das águas do Senhor, ela corre aqui neste lugar para dar renovo, transformação, libertação e mudança de vida. Deus está aqui, igreja. A presença de Deus, ela está aqui. E a Bíblia diz que eles foram para a beira da margem do Rio Jordão. E chegando às margens do Rio Jordão, um dos discípulos começaram a trabalhar. E pegaram o machado e começou a trabalhar. E é aqui onde eu quero ficar. Eu entendo da seguinte maneira: quando nós vamos usar uma ferramenta, neste caso um machado, a gente precisa amolar o machado. E ele tem que estar bem afiado. E bem afiado para poder cortar. E bem afiado para poder cortar. Porque se começar a bater na árvore e ele não estiver cortando, a árvore é que cortará o machado. Na vida do crente é assim. Somos nós uma ferramenta na mão de Deus. Uma ferramenta raríssima, a qual o Deus manda o seu Filho para a terra, e ele derrama o seu sangue precioso, leva sobre a cruz do Calvário todos os nossos pecados, somente para resgatar esta arma enferrujada que sou eu e você. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado e nos torna amolados para cortar qualquer coisa. Só que existe momento em nossas vidas que começamos uma caminhada, que começamos uma jornada, e esta jornada nos faz sentir o peso e a carga de toda a luta, e muitas vezes queremos retroceder. E querendo retroceder, parece que o nosso machado começa a ficar cego. Porque a dor nos enfraquece. A carga que está sobre os nossos lombos nos faz encurvar. A dor faz os nossos olhos espirituais ficarem cegos. Mas eu digo uma coisa a você esta noite: o Deus de todas as gerações, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de teus pais, que mandou à terra o Filho dele, Jesus de Nazaré, está aqui para renovar sobre a tua
este machado aqui, instrumento de Deus, ferramenta do Altíssimo, não sai cego. Você vai cortar ainda mais forte. Porque o nosso Deus, Ele vai te amolar de uma maneira tão grande e especial, que você não vai entender o porquê do este amolar, mas você vai saber no fim de todas as coisas, porque a própria palavra diz que o fim é melhor do que o início, e no fim você receberá a vitória, o galardão, e um dos teus galardões será o amolar do Senhor na tua vida. O poder de Deus está aqui. Tem um versículo muito conhecido, escrito no livro das leis, a qual Deus diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não é hoje nem amanhã, é continuamente. É continuamente. Não pode se apagar. O brilho de Deus não pode se apagar. Eis que Ele faz coisas novas e agora já vem brilhando a luz. E o Senhor fará maravilhas na tua vida. Vamos apressar, igreja. Entendo eu também, porque sabemos todos nós que o ferro, quando ele é feito, existe um outro ferro que bate sobre o ferro. E ele bate no ferro até começar a dar o molde. E ele vai batendo e lança no fogo. Depois ele tira e bate outra vez. Depois lança no fogo e bate de novo. Eu digo uma coisa para você. Você é instrumento para amolar o seu irmão. Não é para deixar ele mais cego, não. Olha, um ao outro ajudou o seu irmão. E um deles disse: esforça-te. Um irmão ajuda o outro para ficar mais amolado. O irmão, ele não cega o ferro do outro, não. Ele ajuda mais para ficar mais amolado. E sabe como ele ajuda mais, igreja? Irmão, você está fraquinho. Eu não vou falar do que você está fazendo, não. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar por você. Irmão, você não está vindo para a igreja, não. Olha, irmão, não fique em casa, não. Mas estamos vendo momentos em que o outro diz assim: irmão, fique em casa. A igreja está difícil. Para de cegar o teu irmão. Ajuda ele a ficar mais amolado. Use a palavra que Deus diz. Esforça-te, levanta-te, ajuda-te. Deus é contigo. Anima-te. Deus te ajudará a romper da manhã. O choro está durando a noite, mas existe um brilho no sol ao alvorecer. Ajuda o teu irmão a ficar mais amolado. E o que eu acho lindo é depois que o ferro bate no outro ferro, ele vai para o fogo. Jesus, ele é perfeito. Ele é o fogo que modela a minha e a tua vida. O fogo do Senhor, ele transforma o meu e o teu viver. E sabe o que é que eu entendo, igreja? Ele aqui é o oleiro, modelando o vaso, transformando ele numa nova criatura, fazendo dele uma nova personalidade, arrancando o antigo tempo
nova criatura. Vamos encerrar, igreja. O tempo passa muito rápido. A gente pensa que ainda está muito longe, já está terminando. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é ordeiro. Ele gosta das coisas cumpridas no tempo correto. Retira todo jugo, que retira o peso, que destrói a carga. Está dizendo para ti esta noite que Ele retirará o jugo